Miqueias, NVI, isso mesmo. Diz assim: que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com um laço. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. Todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos dos homens são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém. Volta no 1, e aí nós vamos daí para frente. Queridos, essa leitura é uma leitura pesada. Quando a gente lê assim, a gente percebe uma carga de negativismo, né? Principalmente nos primeiros 6 versículos, até que entra ali o contraponto da fé, o contraponto da esperança. O povo aqui, para quem Miqueias profetizou, estava vivendo 3 tipos de crise. Eles estavam afundados numa crise espiritual, numa crise política e numa crise familiar. Em todas as instâncias da vida que eles estavam vivendo, tinham crises. A gente também vive crises e passamos por crises. Muitas vezes a gente se encaixa perfeitamente em qualquer uma delas. Às vezes enfrentamos crises espirituais, momentos de sequidão, momentos em que parece que Deus está tão distante de nós, onde não temos conexão com aquilo que Deus está fazendo. Em outros momentos estamos numa crise política, governamental, civil, e aí a gente olha para o Brasil, já vou falar sobre isso, e a gente detecta tantas coisas acontecendo, terríveis. E quando não é isso ainda, o texto trata de uma crise familiar. Quando você não está vivendo uma ou outra, você normalmente, o inimigo começa pela família. Ele sabe que a família é a base da sociedade, a base da igreja. Ele sabe que os cultos começam em casa. Na verdade, o domingo aqui nós nos reunimos trazendo aquilo que já trazemos de casa, o nosso culto. Nós sabemos que as nossas crianças estão ali no Kids, mas estão apenas recebendo um reforço, pelo menos teria que ser assim. Eles estão apenas recebendo um reforço daquilo que já receberam em casa, daquilo que já receberam dos pais, daquilo que já receberam da família. Eles estão ouvindo novamente a respeito de um Deus que eles ouvem dentro de casa. É assim que tem que ser. E o inimigo sabe dessas coisas. A gente sabe que as crises fazem parte das nossas vidas, e a Bíblia, ela identifica essas crises, e ela também gera princípios maravilhosos, princípios bíblicos, para que a gente vença essas crises. Eu quero começar, queridos, destacando aqui os 3 tipos de crise encontrados nesse texto que lemos, e depois eu quero falar sobre as atitudes diante das crises, como vencer as crises. A primeira delas está logo aí no versículo de número 1, a crise espiritual. Observe o texto. Que desgraça minha. Em outra tradução, eu estou lendo aí na NVI com vocês, mas na ACF, por exemplo, é ai de mim, que vai na mesma linha.
Ele diz: que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uva para provar, nem um figo novo que eu tanto desejo. Observe que a descrição aqui é a descrição da falta de fruto. Na Bíblia, nós somos chamados de árvores. E o conhecimento da palavra de Deus gera em nós frutos. Nós fomos chamados para a frutificação. O Salmo de número 1, versículo 3 diz que nós somos como árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo aquilo que fizer prosperará. Nós fomos chamados a uma vida de prosperidade, mas a prosperidade, ela está no final de um processo chamado frutificação. Nós fomos chamados, queridos, para frutificar, para dar frutos. E aquele que vive uma vida de fruto, esse tem como alcance natural a prosperidade. E quando eu digo prosperidade, eu não estou falando apenas de uma prosperidade financeira, mas uma prosperidade espiritual, familiar, consigo mesmo. Mas a falta do conhecimento de Deus, ele destrói a nossa frutificação, porque, como disse, a nossa frutificação tem que ser baseada na palavra de Deus. Oséias, capítulo 4, versículo 6, o próprio Deus diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É impressionante como nas nossas crises a gente perde as convicções. A gente perde as convicções. Tem gente que quando entra numa crise, a primeira coisa que passa no seu coração é duvidar da existência de Deus. Duvidar de que Deus realmente existe. É impressionante como quando a crise bate na nossa porta, nós corremos rapidamente atrás de alguém que possa nos dizer algo, ao invés de corrermos para a palavra. É impressionante como nós temos hoje a capacidade, queridos, de ler sobre tudo e sobre todos, mas temos dificuldade de conhecer a palavra de Deus. Sabe, o desejo do meu coração é que a nossa igreja seja conhecida como a igreja de Bereia. A Bíblia vai dizer em Atos 17:11 que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. E ele vai explicar por quê. Ele diz: porque receberam a palavra com grande interesse. Escute agora. Examinando todos os dias a palavra, para ver se tudo aquilo que estava sendo pregado para eles era de fato como a palavra dizia. Era assim mesmo. Os bereanos, queridos, são destacados na palavra, na história bíblica, como mais nobres. Por quê? Porque não se contentavam apenas em ouvir, mas examinar, ler, buscar. E a palavra de Deus os chama de nobres por esta atitude. Eu gosto muito, queridos, de uma frase de Lutero, que vai na contramão dessa geração. Mas ele escreveu assim: fiz uma aliança com Deus e pedi a Ele que não me dê visões, não me dê sonhos, e que nem mesmo me mande anjos, porque estou plenamente satisfeito com as Escrituras, que me dão instrução abundante em tudo aquilo que preciso conhecer, tanto para esta vida como a que há de vir. As nossas crises, queridos, espirituais, antes de mais nada, a ausência da palavra de Deus na nossa vida e de vivermos aquilo que já está estabelecido na palavra de Deus. O tempo todo, a palavra nos manda, nos ensina a nos voltarmos para ela. O próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E quando a crise bate na nossa porta, quando uma crise real bate na nossa porta, quando a crise soca o nosso peito, meu irmão, somente a palavra nos mantém de pé. Somente a palavra.
Na crise não tem espaço. Numa crise real, não tem espaço para os modismos gospel. Na crise não tem espaço para fronha, para corrente, para óleo, para copo, para água. A crise é a palavra. E é na crise que nós devemos nos firmar na palavra. Querido, é ela que nos liberta. Lembra de João 8,32? Jesus diz, e conhecereis. E o que acontece? João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu amo o Salmo 119. O Salmo 119 é um altar para enaltecer a palavra. Eu te aconselho a ler. No versículo 160 e 162 diz assim, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Escute agora. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Querido, não é diante do levante do inimigo que o meu coração treme. Não é diante das crises que o meu coração tem que tremer. Meu coração tem que tremer diante da palavra de Deus. O conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Grave bem isso. O conhecimento de Deus que te arranca da crise espiritual é oração e palavra. Boca no pó, olho na Bíblia. Diga comigo, boca no pó, olho na Bíblia. Diga para quem está perto, boca no pó, olho na Bíblia. Queridos, a igreja tem perdido sua identidade. A gente está valorizando mais o dom do que o caráter. Isso é um perigo enorme. Somos facilmente impressionados pelo dom. Se alguém vier aqui e fizer uma oração por você, você que está enfermo, e na oração da fé, você ser curado, você imediatamente classifica essa pessoa que orou por você como um semideus, um anjo. Por quê? Porque nos impressionamos com o dom. Nós não queremos saber se aquela pessoa, naquele momento, na oração da fé, o Senhor tocou aquele a quem Ele queria curar, mas a gente não sabe se aquela pessoa tem um bom testemunho dentro de casa, se aquela pessoa conhece o Senhor. Nós simplesmente a classificamos. Por quê? Porque nós confundimos dons, aliás, preferimos o dom do que o caráter. Escute isso, Mateus 7,19, Jesus diz assim, toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Assim, pelos frutos, vocês reconhecerão a árvore. Escute agora. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Porque naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome expulsamos demônios e em teu nome realizamos milagre. Mas eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu valorizo mais o caráter do que o dom. Jesus está dizendo aqui e estabelecendo que ele valoriza mais o caráter do que o dom. Então, há uma igreja hoje, queridos, nessa geração, que está caminhando para o inferno, porque valoriza dom e despreza caráter. O caráter é mais precioso para Jesus do que o dom. Quem entendeu, diga amém. Havia uma crise espiritual naquela geração. Observe como isso vai se parecendo conosco. Mas também existia uma crise espiritual. Versículo 2, 3 e 4. Escute. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça seu irmão com um laço. Com as mãos prontas para fazer o mal. O que está escrito aí? O governante exige presente. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem o que querem. E todos tramam em conjunto. Pastor, isso aqui foi tirado agora? Escreveram isso aqui? Porque isso aqui é do Brasil, não é, pastor?
Versículo 4. O melhor deles é como espinheiro. O mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Reinará agora a confusão entre eles. O Brasil é conhecido mundialmente como o país da corrupção. E nós nos sentimos confortáveis, muito confortáveis, em dizer isso e apontar o alvo daquilo que nós chamamos dos corruptos. Mas Romanos, Paulo escrevendo, ele diz, não há um justo sequer. Querido, ninguém é justo a menos que tenha sido justificado pelo Senhor. Nós, quando falamos de corrupção, nós apontamos para os governos, nós apontamos para as coisas externas da nossa vida. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa. A gente fala de corrupção, mas fura a fila. A gente fala de corrupção, mas faz qualquer coisa para se dar bem. A gente fala de corrupção, mas não se importa em passar por cima do outro para alcançar aquilo que a gente quer. A gente fala de corrupção, mas fala mal do irmão para o outro. Sabe, a gente fala dos juízes, e eu não estou dizendo que a gente não tem razão em falar. A gente fala dos juízes, mas espera aí, somos injustos com a nossa própria casa, somos injustos com a nossa família, somos injustos com as nossas amizades, somos injustos com quem nos ajudou, somos injustos com quem estendeu a mão. A gente fala do governo, mas não governamos nossos próprios filhos. Não temos a nossa casa em sujeição. A nossa casa é um desgoverno completo. E quando eu digo, eu estou aqui generalizando. Queridos, a gente fala de injustiça social, mas a gente sai correndo porque a gente não quer ouvir a necessidade do irmão. A gente não quer que o irmão abra o seu coração e conte para nós a sua necessidade, mas a gente fala de injustiça social. Queridos, a gente percebe que esse texto, a justiça que nós queremos, a crise política que existe, ela tem que começar a ser mudada a partir de nós mesmos, a partir da nossa casa, a partir dos nossos relacionamentos. A nossa casa, as nossas atitudes têm que parar de ser corruptas. Nós temos que ter atitudes justas, como juízes justos. Nós temos que governar bem a nossa própria casa. Nós temos que estender a mão para a necessidade daquele que está próximo de nós. Quem está entendendo isso, diga amém. Não se esqueça, querido, da identidade que Deus te deu. Não se esqueça de quem você é. Mateus capítulo 5, versículo 13. Jesus diz, vocês são o sal da terra. Nós somos o sal. Se existe uma crise política, essa crise política, seja ela qual for, se nós não nos orgulhamos de quem está lá em Brasília, mas eu preciso lhes dizer que os governantes são o reflexo daqueles que eles governam. Nós fomos colocados nessa geração, no Brasil. A Bíblia diz, em Atos capítulo de número 3, que o Senhor, Ele escolhe o lugar e a geração em que nós nascemos. Se eu nasci no Brasil, foi porque Deus me escolheu para nascer nessa nação, para ser um brasileiro. Se eu nasci nessa geração, foi porque Deus me levantou para essa geração. E é nessa geração que eu tenho que ser sal da terra. E o texto diz, Jesus diz, se o sal perder o seu sabor, para que serve? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora. Ele vai mais longe, ele diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca a luz no seu lugar apropriado e assim ilumina todos da casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Você é a luz do mundo, mas o primeiro lugar que tem que ser iluminado pela sua luz é a sua casa. É a sua casa. Nós seremos sacados desse lugar quando a gente entender que aquilo que queremos tem que passar por dentro da nossa casa, também é a nossa responsabilidade. Quem entendeu isso, diga amém. Terceira crise. Crise da família. Pastor, eu estou cheio de crise. Eu vim na igreja, o senhor já está falando de crise. Eu vou sair mais crisado daqui.
Calma, não terminei. Crise da família, versículo 6, Caio, por favor. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Meu Deus, isso aqui está um balaio de gato. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Observe as palavras: desprezo, rebeldia, inimigos. E como é que termina? Os próprios. Vou repetir para você: desprezo, rebeldia, inimigos. Numa frase que termina com os próprios familiares. Queridos, é interessante. Tem como eu abrir um bueiro dentro da sua casa, no chão da sua sala? Abrir uma fossa no chão da sua sala e dizer: eu não quero o mau cheiro aqui dentro de casa? Meu irmão, se tem um bueiro na sua sala, a sua sala e a sua casa vai ser invadida por um mau cheiro. O bueiro que existe hoje é a internet. As famílias abrem, os filhos abrem, os casais abrem a internet e por elas vem pornografia, séries demoníacas, filmes terríveis. Abre-se aquilo tudo no centro da casa e depois fica querendo comprar um bom ar. Ora por mim. Eu preciso de um bom ar lá em casa. Não, querido, você precisa fechar o bueiro. Você precisa cimentar a sala. Você precisa estabelecer a sua casa como um lugar de santidade. Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo. Eu sei que você queria ouvir, porque isso é bom. Mas você não vai ouvir isso. É porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual que é a promessa desse mandamento? E os seus dias se prolongarão. Você vai viver mais sobre a terra. Mas escute. Então os pais que estão aqui, né, faz aquele olho cruzado com os filhos, né? Você está ouvindo o que o pastor está dizendo? Você está ouvindo? Que bom que você está aqui para ouvir isso, meu filho e minha filha. Mas 2 versículos depois, Efésios 6:4 diz assim: pais. Onde estão os pais aqui? Levante a mão. Ai, que lindo que vocês estão. Pais, não irritem seus filhos, mas criem eles segundo a instrução do conselho do Senhor. Não existe um tipo de ensinamento mais irritante do que aquele em que você quer implantar a sua autoridade sem exemplo. Você quer fazer a tua voz valer, mas você não dá o exemplo. Eu já contei isso aqui de uma cena, vou repetir isso de novo. Mas enfim, quem não ouviu vai ouvir agora, quem ouviu, ouve de novo. Nós ficávamos nos aniversários de criança, a família se reunia na cozinha, porque antigamente, queridos, na década de 80, a cozinha era quase do tamanho dessa igreja, e os quartos pequenininhos. Todo mundo se reunia na cozinha, aquelas casas de madeira, cozinha muito grande. Nós nos reuníamos na casa da minha avó, e aí juntava aqueles primos tudo, todos os primos, e a gente ficava embaixo da janela, ouvindo a conversa dos adultos. E de vez em quando, de lá de dentro da janela, voava uma bituca, uma xepa, não sei, de cigarro. Como é que chama? Bituca de cigarro, voava lá da janela. Parecia um vagalume. Aí a criançada ia tudo atrás daquela bituca, para colocar fumaça na boca, porque queria ser igual os pais. Aí eu lembro que um dia, um desafortunado de um primo meu, foi pego em flagrante pelo próprio pai, com uma bituca na boca. E o pai, então, no meio de todo mundo, não quis nem saber, começou a bater no meu primo. Meu tio começou a bater no meu primo. Onde já se viu e tudo. Mas o que me chamou a atenção e gravou na minha mente é que ele fez isso segurando um cigarro na mão. Ele estava batendo no menino, porque o menino estava com o cigarro na boca. Ele estava batendo no menino com o cigarro na mão. Querido,
Escute bem o que eu vou lhe dizer. Autoridade, escute bem o que eu vou lhe dizer. A autoridade sem exemplo é a tragédia da criação dos filhos. É a tragédia da criação dos filhos. Agora, a gente não só impõe a autoridade, mas a gente estabelece limites através do exemplo. Eu sempre disse para os meus filhos, vocês cresceram sem nunca ouvir um palavrão dentro dessa casa. Nunca! Por isso, jamais aceitarei algo diferente disso. O exemplo, meu irmão. O exemplo legitima a autoridade. Quem está entendendo isso? Diga amém. Sabe, e eu vejo que a dinâmica da casa se afastou dos princípios bíblicos. A dinâmica, o dia a dia dos lares. E aqui fala de uma crise familiar, e nós estamos afundados em crises familiares. Tem um texto que eu leio em casamento. Eu já fiz muitos casamentos, tem um monte de gente aqui que fui eu que casei, mas esse texto é um texto que eu uso muito em casamento. Efésios 4:29, diz assim, eu uso isso, porque, querido, do que adianta a gente ler esses textos e querer aplicar esses textos fora da nossa casa sem aplicá-los na nossa casa primeiro? Escute, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Na versão super atualizada é que nenhum palavrão saia da sua boca. Mas apenas saia da sua boca aquilo que for útil para edificar o outro. Mas dentro das casas, a dinâmica é falar palavras que destroem o outro e não que edificam. Escute, para que conceda graça para aquele que ouve. Escute. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se. Você sabe o que é livrem-se aqui? É como se você tivesse lá com um animal morto dentro de casa. Você precisa se livrar daquilo imediatamente. Aquilo tá prestes a explodir, a apodrecer. Então ele diz, livre-se disso. Você tem que se livrar daquilo imediatamente. Então ele diz, livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia e de toda a maldade. E ele termina dizendo, e sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí a gente vem para a igreja no domingo, mas está 3 dias sem falar com a esposa. A gente vem para a igreja no domingo, queridos, levanta a mão, mas a nossa boca é mais suja do que a sarjeta. Queridos, não é assim. Não é assim. O desejo do meu coração é que a sua casa seja cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, houve também a restauração familiar. Escute. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Escute agora, restauração familiar. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Observe como cada faixa etária de um ciclo familiar tem o seu lugar, tem o seu espaço, tem o seu valor, porque o Espírito Santo foi derramado, e sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O derramar do Espírito Santo traz essa restauração familiar. Quem entendeu isso, diga amém. Então eu falei de 3 crises, qual é a primeira? Espiritual. Avisa aí, gente, para alguém que está perto de você, que a primeira é espiritual. A segunda? Política. E a terceira? Familiar. Qual é a primeira? Segunda? Terceira? Você sabia, só tinha esquecido. Então, queridos, eu pergunto para vocês, essa palavra é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, como diria Billy Graham. Queridos,
Miqueias profetizou séculos e séculos e séculos atrás. Mas observem como não há nada de novo que o diabo faça. É sempre em torno das mesmas coisas. Por isso, eu pergunto para vocês, mesmo sendo uma passagem bíblica do Velho Testamento, é atual ou não é? Fala da nossa realidade ou não? Mas eu quero falar para vocês então, rapidamente, num único versículo, sobre 3 atitudes diante da crise. Quem está passando por uma crise, não precisa levantar a mão. Mas preste bem atenção. Versículo de número 7. Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Vamos ler juntos? Mas... Olha, quase que você falou amém. Quase. Você pensou, mas não falou. Mas o nosso Deus nos ouvirá, amém? Primeira atitude. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Queridos, atento aqui é olharei, confiarei, ficarei atento. Você quer um princípio precioso numa crise? Não tire os olhos do Senhor. Deus não muda, gente. Miqueias 3,6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Pastor, mas é que eu pisei na bola com Deus. Meu irmão, por isso você pode usar a ferramenta do arrependimento. Mas eu preciso ler isso para você, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Confie no Senhor. Olhe para o Senhor. Não tire os teus olhos do Senhor. Quando você for orar, você diz, Senhor, eu estou olhando para Ti. Eu estou olhando para Ti. Quando a gente olha ao redor, a gente só vê desgraças, a gente só vê situações tão terríveis, problemas, crises. Mas quando olhamos para Jesus, e Ele nos orienta, Ele diz, a palavra de Deus nos diz, em Hebreus capítulo 12, portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos para trás todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhamos para Jesus. Nós devemos olhar para Jesus. Nós devemos confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não tire os olhos do Senhor. Eu quero terminar esse ponto lendo com você 2 Crônicas 20:12, que vocês conhecem a passagem bíblica de Josafá, quando um exército de 1,5 milhão de homens veio para destruir Judá. E Josafá tinha no máximo ali 200 mil homens. Era totalmente desproporcional. O reino seria varrido da terra. Então Josafá reúne o povo e começa a orar a Deus. E começa a buscar a Deus com jejum e oração. E no final de sua oração, ele diz no versículo 12, pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Quantas vezes você já se viu nessa situação? Eu não sei o que fazer mais. Eu não sei mais o que fazer. Pois é, Josafá estava nessa situação. Josafá primeiro reconhece, ele diz, nós não temos exército para enfrentar. Saiu do nosso controle. Nós não sabemos o que fazer. Mas ele termina dizendo, mas os nossos olhos estão postos sobre ti. E vocês conhecem a história que Deus interviu
E aquele exército se desbaratou sozinho, sem que Josafá precisasse sacar uma só espada, somente tocando os instrumentos e cantando: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Queridos, olhe para o Senhor. Quem entendeu isso, diga amém. Segundo ponto. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Leia comigo agora. Esperar. Pastor, por que eu devo esperar? Porque Jesus tem uma palavra diferente da que você recebeu. Espere no Senhor. A mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha para ser curada. Mas Jesus tinha, e não foi, mas Jesus tinha uma palavra diferente. Jairo recebeu a notícia de que a filha havia morrido, mas Jesus tinha uma palavra diferente. A viúva saindo de Naim, levando o seu único filho para sepultar fora da cidade, tinha a morte, tinha o desespero, a desgraça, mas Jesus tinha uma palavra diferente. Diga para quem está perto de você: Jesus tem sempre uma palavra diferente. Aprenda a esperar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O dia vai amanhecer. Vamos aplaudir Jesus. Eu quero só ler isso aqui contigo. Tem dia que não dá nem vontade de pregar, dá vontade só de ficar lendo os textos. Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Então ele se inclinou e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre a rocha e os firmou num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e também, olha o testemunho, e também confiarão no Senhor. Como é feliz aquele que põe a sua confiança no Senhor. Como é feliz, querido. Como é feliz. Às vezes, enfrentando problemas, eu já ouvi as pessoas me perguntarem: pastor, como você ainda consegue sorrir? Como você ainda consegue pregar? Meu irmão, a minha confiança está no Senhor. Finalmente, mas quanto a mim, ficarei atento. Isso, Caio, não me sabota não, Caio. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Vamos ler juntos agora. Pois Ele te ouve. Ele te ouve. Ele ouve você. Ele ouve até o som da tua lágrima. A voz do teu choro, Ele ouve. Deus ouve. Então, se Ele ouve, fale, grite, clame, batalhe, ore, adore, cultue. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhecem. Lembra de Jeremias o 13, do 29? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Deus nos ouve. Deus te ouve. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração, mulher. Deus ouve a sua oração, mãe que está aqui. Deus ouve a sua oração, homem, pai que está aqui. Deus ouve. Mas quando a crise chega, qual é a primeira coisa que a gente faz? É falar, mas não com Deus. A gente esbraveja, a gente murmura, a gente guerreia contra Deus. Deus ouve a sua oração.
Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Há um hino que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Se você está aqui, é porque Deus ouviu a sua oração. Deus tem ouvido a sua oração. Pastor, eu estou orando por alguém. Escute, Deus está ouvindo a sua oração. Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Olharei para Deus, esperarei, e Ele me ouvirá. Eu quero terminar, queridos, esta palavra, agora que nós falamos das crises, e nós falamos dessas 3 verdades, eu quero que você mande um recado para o inimigo. Em nome de Jesus, você precisa entender que Jesus liberou um poder sobre todos nós. Os demônios nos são sujeitos pela autoridade do nome de Jesus sobre nós. E nós vivemos um tempo, gente, onde tem uma porção de gente com medo do inimigo. Crente com medo do inimigo tá com defeito de fábrica. Tem alguma coisa errada com esse cara, com essa mulher. Há um poder de Deus sobre a sua vida. Há uma autoridade de Deus sobre você. Quem está entendendo isso, diga amém. Então você, cheio dessa autoridade de Deus, por quê? Porque os nossos olhos estão no Senhor. Por quê? Porque nós estamos esperando nele. Por quê? Porque sabemos que Ele nos ouve. E sabemos que Ele derramou sobre nós a autoridade sobre nós. Então nós vamos mandar um recado aqui para o inimigo. O inimigo que tem destruído a sua vida espiritual. O inimigo que tem lutado contra a sua vida espiritual. Nós vamos mandar um recado para o inimigo que tem arrebentado o seu governo, arrebentado a sua justiça, arrebentado, querido, criando uma crise dentro de você. Nós vamos mandar um recado para o diabo que tem se levantado para destruir a sua família, para destruir o seu casamento, para acabar com seus filhos. Não. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós devemos nos levantar, nos posicionar diante de Deus. E hoje nós vamos mandar um recado aqui para o inimigo, reconhecendo sim que caímos, que erramos, que falhamos, mas nos lembrando de que Deus está conosco. Versículo de número 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído. Olha o recado. Eu me levantarei. Embora eu esteja passando o que eu estiver passando, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será minha luz. Sabe qual que é o recado? Diabo, pode parar de se alegrar comigo, porque eu vou me levantar. Inimigo, pode parar de festejar. Pode parar de festejar, porque eu me levantarei. E mesmo que eu esteja vivendo nas trevas, na guerra, na luta, na crise, o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. O Senhor será a tua luz. O Senhor será a luz na tua escuridão. O Senhor raiará como o sol nas tuas trevas. Há um novo tempo, uma nova história. Pastor, mas e as crises? Eu continuo olhando para Jesus. Mas e as crises? Eu continuarei esperando no Senhor. Pastor, mas e as crises? Eu sei que Ele me ouve. Ele me ouve. Ele me ouve. Querido, eu vou dar um recado para o inimigo nesta manhã. Pare de se alegrar com as casas dos teus filhos, porque a luz entrará dentro dos lares, trazendo salvação, libertação, trazendo um novo tempo, uma nova esperança. Queridos, o céu se alegrará com a sua casa, o céu se alegrará com a sua vida. Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Eu quero que você fique de pé. Salmo de número 37, versículo 24. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor.
Escute agora. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta com a sua mão. Sabe, nessa manhã, queridos, existem tantas pessoas caídas, prostradas, mas eu vejo aqui, queridos, nessa manhã, o Senhor estendendo a mão e dizendo: o teu lugar não é para ficar embaixo, o teu lugar não é para ficar aí prostrado, eu te sustento com a minha mão. O Senhor é que tem te sustentado. Quantos aqui já pensaram em desistir de tudo? Mas eu quero lhe dizer, o Senhor tem te sustentado. O Senhor tem sido a tua luz. O Senhor é tão maravilhoso. Eu quero fazer uma oração com todos aqui, mas antes, quero perguntar se nessa manhã, depois eu quero cantar uma canção com você, mas existe alguém nessa manhã que gostaria de tomar uma decisão por Jesus? Talvez você nunca tenha tomado uma decisão por Cristo ainda, uma decisão pública de fé. Levantar a sua mão, orar junto comigo. Talvez alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, entrou numa crise espiritual, tantas coisas que aconteceram e que te afastaram, mas você está aqui. Você está aqui. O Senhor é a tua luz. Se existir alguém que gostaria de ou se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida, eu não vou chamar você aqui à frente, eu vou orar daqui mesmo. Você vai levantar a sua mão onde você estiver e eu quero orar com você. Se houver, eu faço isso agora, se não, eu vou orar com todos. Mas se existe alguém aqui desse lado que gostaria de tomar uma decisão por Jesus nessa manhã, se existir alguém desse lado, a oportunidade está aberta. Muito bem, que bom que todos já tomaram essa decisão. Meu coração se alegra com isso. Eu gostaria de te convidar, vamos cantar uma canção antes de orarmos. Tu és minha vida, Jesus. Vamos juntos. És meu abrigo e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Vamos levantar as mãos. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se eu morar em trevas, o Senhor será a minha luz.
Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Gostaria que você fechasse teus olhos. Só você e Jesus agora. Porque só Ele e você sabe em qual crise você está. Posso te tocar. Eu gostaria muito que você reconhecesse isso diante de Jesus. Você disse: Senhor, eu não consigo. Tudo que Eu não consigo, mas os meus olhos estão colocados em Ti. Diga para Ele: Senhor, eu estou esperando, porque a minha esperança está em Ti. Diz para Ele assim, ó: eu sei que Tu está me ouvindo, porque Tu me ouve. Pai, em nome de Jesus, nós Te apresentamos, Senhor, as nossas crises, sejam elas qual for. tudo que eu quero. Senhor, quantas famílias aqui envolvidas. Quantas casas, quantos casamentos, quantos lares, quantos pais, quantos filhos. Senhor, é algo muito sério aqui nessa manhã. Assuntos, Senhor, que pode determinar uma vida. Senhor, nós estamos diante de Ti. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Nessa manhã que a Tua luz, Pai, ilumine as mais densas trevas, trazendo, Senhor, mudança, restauração, um novo tempo, Pai, uma nova história. Senhor, nós estamos aqui atentos, esperando no nosso Salvador, porque sabemos que Tu nos ouve. Tu nos ouve nessa manhã. E por isso, Senhor, tomados pelo Teu Espírito, nós declaramos, Pai, no mundo espiritual, que o inimigo pare de se alegrar. Pare de se alegrar a respeito da nossa vida, a respeito da nossa casa, a respeito do casamento, a respeito dos filhos. E que ainda, Senhor, que alguém aqui tenha caído, Senhor, é Tu quem levanta, porque Tu sustenta com a mão. E ainda que tenha alguém aqui, Senhor, morando em trevas, afundado numa crise, Tu é a nossa luz. Tu és, Senhor. Pai, ilumina, Senhor, os olhos do conhecimento, Senhor, do Teu povo nesse lugar. Senhor, e que esta palavra seja selada, Senhor, nos corações, trazendo, Senhor, mudança, trazendo, Senhor, um novo tempo. Senhor, arranca das crises agora, e que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Senhor, nós Te amamos, nós Te adoramos, e nós Te bendizemos, Senhor, nessa manhã. Somente a Ti, Senhor, somente a Ti.